Eu comecei e parei de gravar esse vídeo umas 5 vezes porque eu acho que a gente está vivendo uma distopia tão louca, um período tão maluco do mundo, que a gente não sabe nem como explicar isso. Você lembra do Brasil do Bolsonaro? Que a gente ficou sendo governado durante 4 anos, pessoas completamente desequilibradas, perversas, mas com uma visão completamente equivocada da realidade? Eu tenho a impressão que Israel, nesse momento, é governado por esse tipo de gente. Um tipo de gente que entrou numa distopia onde existe o bem contra o mal, e o bem é Israel e o mal é todo mundo que critica Israel. E aí eles receberam uma permissão divina para matar, aniquilar e destruir toda a sociedade contemporânea e falar: gente, eu tô certo, eu tô certo. Eu tenho a impressão que Israel está sendo governada por Napoleões do Hospício. Sabe aquela brincadeira do Napoleões do Hospício? Só que as consequências dos Napoleões do Hospício, nesse caso de Israel, é que a gente tem mais de 10 mil pessoas mortas. E esse número pode quintuplicar quando começarem a subir os escombros. Não é normal o que está acontecendo no mundo. A gente tem que tirar o véu da normalidade. Não é normal o que Israel está fazendo. Não é normal. Há muito tempo que a gente não vê um país que passa por cima de todas as regras internacionais, que realmente acha que é o dono da razão, numa perspectiva de superioridade moral que eles têm, que não condiz com a realidade. Os caras estão massacrando uma população civil. Os caras estão aniquilando uma população civil. E a população de Israel fica olhando aquilo tipo: isso, mata aí, pode matar. É o caos. Tem um livro chamado Eichmann em Jerusalém, escrito pela grande filósofa Hannah Arendt, que ela apresenta nesse livro a tese da banalidade do mal. Quando as pessoas burocratizam a perversidade, né? Quando as pessoas normalizam a maldade. O que eu estou vendo hoje é a normalização total da perversidade em nome de um agir certo. Fiz o que era lei, fiz o que era obrigação. O que está acontecendo em Gaza é um genocídio, é crime de guerra, é crime contra a humanidade, e a gente tem que pontuar isso quantas vezes forem necessárias, mesmo que a gente tenha que ouvir da mídia o papo de que Israel está se defendendo, e mesmo que a gente tenha que ouvir os Estados Unidos com aquele papinho de que Israel tem direito de se defender. A gente tem que pontuar sim para a posteridade, para deixar bem claro que nós nunca concordamos com a aniquilação de uma sociedade civil, porque é isso que Israel está fazendo nesse momento. Hoje, a gente teve a notícia de 3 hospitais bombardeados. 3 hospitais. Não se bombardeia o hospital. Tem regras de guerra que dizem não se bombardeia um hospital. E vai lá, Israel fala: dane-se as regras da guerra. Eu sou Israel, eu posso tudo. Eu mando em tudo e eu tenho os Estados Unidos para me proteger e eu vou lá e bombardeio o hospital. Hoje, Israel bombardeou mais uma escola e matou várias crianças. E aí Israel fala: eu posso matar crianças palestinas, eu posso matar quem quiser. É isso que Israel está dizendo para o mundo, que ela pode matar quem quiser, que ela pode descumprir todas as regras. E se alguém questionar Israel, eles vão colocar uma estrela no peito, como fizeram lá na ONU, e dizer: vocês estão nos perseguindo exatamente como fizeram com as vítimas do Holocausto. Só que agora, Israel está fazendo o Holocausto. Porque o que está acontecendo em Gaza não é uma guerra. Guerra é a Ucrânia contra a Rússia, onde a Ucrânia tem exército e a Rússia tem exército. Guerra é quando você tem pelo menos os 2 países com algum nível, né, bélico parecido. Aquilo ali é massacre. Você pega todo um grupo social, enfia num gueto, impede essas pessoas de ter livre circulação, porque elas não têm livre circulação, apesar de uns digitais influencers aí da extrema-direita dizer, não tem. Você impede a comida de chegar, impede a água de chegar, corta a luz e bombardeia essas pessoas dia e noite sem parar. Isso é crime contra a humanidade. O que Israel está cometendo é um crime contra a humanidade. E está fazendo isso porque tem como fiador do massacre o país mais poderoso do mundo. E que está sendo fiador desse massacre não é porque está preocupado com Israel e muito menos com Hamas. Mas está sendo fiador porque para os Estados Unidos seria muito interessante que a guerra fosse de grandes proporções. Porque quem sabe, né? Se o Irã e o Líbano entram na guerra, é o momento dos Estados Unidos levar a sua democracia para aquelas regiões e invadir territorialmente essas áreas e aí conseguir colocar os governos que quiser e destruir uma série de governos que ele tem inimizade há muito tempo. Os Estados Unidos está usando Israel para tentar dominar a região do Oriente Médio, e Israel, que está sendo governada por pessoas em completo estado de dissonância cognitiva, pessoas que estão ligadas a uma extrema-direita extremamente perversa,
aceitam esse jogo porque finalmente vão ter o sonho de acabar com todos os palestinos. O que acontece ali em Gaza e o que está acontecendo na Cisjordânia é um processo de limpeza étnica, de aniquilação de um povo. E o que é mais assustador é que isso está sendo promovido exatamente por um povo que passou por um processo de limpeza étnica e de aniquilação. E aí a gente para pensar que tipo de sociedade completamente louca é essa que a gente está vivendo, que a gente está vendo todo um grupo social sendo aniquilado e ninguém faz nada. E a verdade é, ninguém faz nada. Ninguém para Israel. Ninguém para os Estados Unidos. Todo mundo fica quieto, porque ninguém quer se envolver, ninguém quer entrar numa guerra contra os Estados Unidos, ou outros players mais fortes, outras potências falam, deixa eles se matarem, porque eu não vou me envolver nisso, depois eu chego com a infraestrutura, eu chego com o dinheiro e ajudo. Só que tem milhares de crianças morrendo, milhares de famílias desaparecendo, num grande jogo político, que essa que é a verdade, entre potências mundiais que estão ali brigando, utilizando Gaza como esse território para briga. Os grandes países que são contra os Estados Unidos quietos, deixando que Israel se acabe em seu próprio ódio, deixando que Israel se afunde no próprio ódio para mostrar para o mundo, viu o que acontece, é esse o jeito americano, israelense de agir. E os Estados Unidos utilizando a raiva e o ódio de Israel, a perspectiva extremista de direita de Israel, para levar terror como uma forma de dominação territorial naquela região. E enquanto isso, você tem, dia após dia, assistindo à aniquilação de toda a população de Gaza, de toda a população palestina. A gente vê dias após dia o mundo sentado assistindo um filme de terror onde crianças, mulheres, idosos, histórias, famílias vão desaparecendo em nome de uma briga de poder que vai muito além dos palestinos. Gaza é o exemplo de como a sociedade ignora completamente, a sociedade internacional ignora completamente um grupo social. Gaza é um exemplo de como a gente separa inferiores de superiores e para boa parte do mundo, os moradores de Gaza, da Palestina, são inferiores, então não há grandes danos colaterais em matar esse grupo inferior. Porque tirando as palavras bonitas, é isso que a gente tem. Se fosse uma nação europeia, se fosse uma nação americana, um grupo americano, o mundo estaria desolado e chorando, intervindo. Mas ninguém intervém. Não há uma missão de paz, não há um cessar-fogo, não há uma pausa humanitária, não há nada. Há só morte, 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 sendo utilizada de várias formas diferentes. Ou uma forma educacional, que os Estados Unidos utiliza para dizer é assim que a gente age, ou uma forma de menosprezo a todo um grupo social que diz considero vocês inferiores mesmo, então vocês podem morrer. E ao mesmo tempo, a gente vê o total colapso das regras internacionais criadas após o genocídio judeu a partir de 1946, que foram criadas várias regras para impedir que aquilo ali se repetisse e que acabou se repetindo com outras nações, mas não tão escancaradamente. Mas agora Israel fala, eu não preciso da ONU, eu não preciso de direitos humanos, eu não preciso de Genebra, eu não preciso do Estatuto de Roma, porque eu posso fazer o que quiser, porque eu mando em tudo. E como é que você controla um negócio desse? Como é que você controla uma nação que realmente acha que manda no mundo? Nesse momento, os brasileiros não conseguem sair. E uma das teorias que não é confirmada é que os brasileiros que não conseguem sair de Gaza é porque Israel está com birra, porque o Brasil foi contra o genocídio. Vocês têm noção do colapso moral e colapso ético que a sociedade israelense vive nesse momento? Não é muito diferente do que a sociedade alemã vivia nos anos 30 e 40, não. Eles estão cada dia mais parecidos com o que aconteceu ali na década de 30 e 40 na sociedade alemã. Eles estão vivendo em total colapso ético, em total modo vingança, em total modo somos melhores do que eles. Ou eles ou eu. É isso que eles estão vivendo. E enquanto o mundo fica assistindo esse delírio israelense de poder, como se eles fossem a nação mais importante do mundo, e não é, o que a gente vê é a população de Gaza sendo exterminada e o antissemitismo crescendo no mundo.
Porque os judeus que não têm nada a ver com isso, não tem nada a ver com os delírios, os surtos do governo israelense, é que sofrem com as perseguições que acontecem no mundo. E aí daqui a alguns anos, a gente vai olhar para trás e falar assim, como é que a gente deixou um negócio desse acontecer? Porque a gente não tinha desculpa. Nos outros genocídios a gente tinha desculpa. Eu não tomei conhecimento, eu não sabia. Gente, era tão sério assim, nem imaginava. Agora a gente sabe. A gente recebe a informação em tempo real. A gente vê o vídeo em tempo real. Não há narrativa que suporte isso. Mas a gente continua fingindo que nada está acontecendo. E a gente continua fingindo que nada está acontecendo porque o colapso de Gaza é consequência do nosso colapso ético como sociedade. A gente não liga. A gente vive numa sociedade imersa na banalidade do mal. A gente não liga. A gente, como sociedade humana, em grande maioria, não liga. A vida continua andando, os projetos continuam acontecendo, os sonhos de alguns vão se concretizando. Enquanto isso, pessoas vão desaparecendo, histórias vão aparecendo, famílias inteiras vão desaparecendo e genocídios vão sendo concretizados porque a nossa sociedade humana está completamente colapsada eticamente. Nós estamos completamente imersos na banalidade do mal. E justamente por estarmos completamente imersos na banalidade do mal, é que a gente assiste toda uma população civil ser aniquilada e não faz absolutamente nada. É isso. Queria trazer ótimas notícias, mas a verdade é que se nós não mudarmos, nós estaremos perdidos como sociedade humana. Porque sem ética só sobra barbárie. E quando só sobra barbárie, o que sobra é a aniquilação de todo mundo.